Boa noite. Estamos chegando à segunda entrevista com as coligações à Prefeitura de Erechim. Nesta quarta-feira, por ordem alfabética, como nós utilizamos ao longo de todo o período eleitoral em todos os municípios, é a vez de Marcos Lando, do PDT, e João Aleixo Bruschi, que era Alessio quando era jovem, né? Depois descobriu que era Aleixo, candidato a vice pelos progressistas. Eles fazem parte da coligação Somos Todos Erechim. Lembrando que ontem foi a vez da coligação Erechim no Coração, amanhã será Abraço Erechim e na sexta-feira Erechim acima de todos. Só para relembrar, as perguntas para os candidatos foi feita em cima dos planos de governo que foi encaminhado para a Justiça Eleitoral quando do registro das candidaturas Lando e Bruschi. A primeira pergunta que eu faço é para o candidato Lando. Por que, Lando, você quer ser prefeito de Erechim? O que te credencia para pegar o cargo mais alto da política local? Boa noite, Rodrigo. Boa noite, meu candidato a vice, João Aleixo Bruschi. E boa noite a todos que nos assistem neste momento aqui pela TV Bom Dia. Quero ser, sim, o prefeito de Erechim, Rodrigo. É um sonho que eu tenho. Quando pensava já entrar na política como candidato a vereador, já almejava esse propósito de pegar uma experiência como vereador, estando no Poder Legislativo, para ter um aprendizado que eu entendo que é muito importante e que me dê um respaldo para poder concorrer nas últimas eleições, estando como candidato a vice do prefeito Luiz Francisco Schmidt. E com muito orgulho quero dizer a todos vocês que adquiri uma experiência e um conhecimento da cidade e buscar todos os princípios que um administrador, que um gestor precisa ter para estar comandando a nossa cidade. E esse é um princípio muito importante e que as pessoas precisam saber que a gente não quer ser candidato por ser candidato. A gente quer ser candidato porque eu gosto de Erechim, eu tenho um conhecimento pela cidade, eu tenho um respaldo dentro do entendimento que eu adquiri tanto estando como vereador durante meus mandatos e principalmente agora estando como vice-prefeito do lado do Poder Executivo. Inclusive eu sou prova, Lando, que em outras oportunidades que tu até buscou ser prefeito, tu tentou, mas era época de recuo, quando era do Progressista, hoje está junto contigo na coligação, né? Naquela época era Progressistas, eu lembro muito bem. Eu não falei que no momento hoje tu consegue ser candidato. João Aleixo Bruschi, boa noite. Qual a importância do vice? Nós já conversamos em matéria do jornal, tu falando do teu conhecimento na área, principalmente de projetos, tudo que é um problema que se arrasta há muito tempo, a questão da burocracia, né? Bom, boa noite, Rodrigo. Boa noite, Lando, né, meu prefeito, e aos ouvintes. Bom, em primeiro lugar, devo dizer que estou candidato a prefeito porque o partido me indicou. E, em segundo lugar, dizer que eu realmente, muito embora eu nunca fui um político da linha de frente, mas eu sempre estive nos bastidores. Fui também candidato a vereador, não me elegi, fui suplente, mas foi uma experiência muito boa. E por que eu quero ser candidato a vice? Porque eu estou na cidade desde 1976, dia 3 de agosto de 1976, eu tirei o meu primeiro alvará de licença para atuar aqui como engenheiro civil. E de lá para cá, eu vi muita coisa acontecer na cidade. Na época tinha menos de 50 mil habitantes e hoje já tem mais do dobro. E eu agora, então, pelo meu conhecimento adquirido por atuar nesta área da engenharia, eu participei de várias coisas que interessam para o município. E como eu sempre digo, eu estou num momento, numa fase da vida que eu quero me doar, pois tenho conhecimento teórico, né, por ter adquirido na faculdade, e também tenho experiência, né, que é importante, e tenho assim a vivência da cidade. E nessas andanças que eu estou fazendo, eu achei que conhecia a cidade de perto, mas na verdade tem muita coisa que aconteceu que a gente agora que está vendo o que precisa ser feito para realmente essa cidade assim contemplar as necessidades dos munícipes. Então eu estou me colocando à disposição do Lando e sei que a cidade vai ser administrada pelo prefeito, pelo vice, pelos secretários e ouvindo a vontade do povo. E eu quero ser o coordenador, principalmente da área que eu entendo, que é o urbanismo, a infraestrutura. E como eu já participei da revisão, da última revisão do plano diretor, e tinha participado já em 94,
Eu sei como poderá ser feito isso. Claro que terei que ter bastante jogo de cintura para poder envolver, inclusive, os servidores para entenderem e também fazer a comunidade entender de como esse processo se dará. Com certeza, serei muito útil nesta área. Obrigado, Brusque. Depois nós vamos entrar na questão de obras, patrimônio histórico, daí eu volto a palavra contigo, daí fica a critério, vocês podem falar os dois. Lando, no início do plano de governo da coligação, Somos Todos Erechim, se fala no planejamento estratégico. Por que é tão difícil implantar práticas de iniciativa privada no setor público? O setor estratégico que nós queremos administrar no próximo mandato é uma questão muito importante, que nós vamos pautar a nossa gestão com diálogo com todas as entidades de classe, que é um momento muito importante e que não existe mais tempo de coordenar e trabalhar como administrador público, como gestor de uma cidade, sem termos diálogo com as entidades. Então, esta é uma questão fundamental e que nós vamos pautar, sim, no nosso governo, integrando conselhos, e nós já, numa participação em reuniões agora, na semana passada, onde tivemos uma reunião com o CODER, nós tivemos um grande conhecimento daquilo que eles pensam como um grande avanço para o nosso município de Erechim. Isso é muito importante. E nós queremos, nessa condição, com o CODER, trazer experiências que existem em outras cidades, que é fundamental. E aquilo que é de bom para os outros, a gente tem que copiar sim. Nós temos que ter a humildade e copiar o que acontece de bom em outros municípios. E com esse projeto que o CODER nos trouxe, que é uma experiência onde eles foram buscar fora do município de Erechim, e que se realmente ela deu certo no município de Maringá, também prosperará aqui no nosso município. E nós buscaremos aí sim muitas parcerias público-privadas, vamos ter um grande avanço na nossa cidade, e o principal e fundamental, que nós estaremos sempre trabalhando naquilo que nós pautamos o princípio do nosso governo, que é um princípio do diálogo, um princípio de administrarmos juntos, de não trabalharmos em individualidade. É uma questão de que a nossa cidade, com certeza, terá grandes avanços, Rodrigo, naquilo que nós queremos prosperar, que nós entendemos que existe hoje estando com algumas deficiências. Porque, mesmo a gente estando como vice-prefeito, nós sabemos que algumas questões podem muito ser modificadas e devem ser modificadas. E essas questões de modificações nessa área se dará diante daquilo que nós queremos fazer, com muito diálogo com todas as entidades de classe e com toda a nossa sociedade. Tanto que nós estamos pautando um princípio de governar, aonde nós iremos, no mês de janeiro, fevereiro e março, dividir o nosso município em 40 regiões, para que nós possamos fazer 40 reuniões aqui dentro do nosso município de Erechim, para que em cada reunião as pessoas pautem 3 prioridades, que nós possamos, durante os próximos 4 anos, querer fazer com que elas sejam concretizadas. O que nós queremos com isso? Eu e o João Brusque, os partidos que compõem a nossa coligação, a participação efetiva da comunidade, da sociedade no nosso plano de governo, que é uma coisa muito importante, porque nós temos aqui um plano de governo elencado, mas o princípio de nós fecharmos o nosso plano de governo é uma participação efetiva da população, da sociedade, junto com o nosso plano de governo. E isso é um ponto fundamental e importante, que vai colocar a administração do nosso município pautada naquilo que a população quer, não só nos princípios que nós colocamos aqui junto ao nosso plano de governo. São inovações importantes e que nós queremos que a população participe, esteja junto conosco administrando a nossa cidade, com as entidades de classe também, e principalmente com as parcerias público-privadas, que darão muita força e um princípio lógico para que a nossa cidade cada vez avance mais. O que ele se difere esse plano, Lando, do orçamento público, orçamento participativo, que parece que a lógica é a mesma ou terá uma característica específica? Porque daí não se trata de inovação, se trata de algo que já existe, mas adequado aos tempos modernos, é isso? Com certeza, é isso, até porque nós temos o marco regulatório que entrou em 2017, né? Então existe a Lei 13.019, que é um comprometimento que as pessoas precisam ter a sua adequação, estarem orientadas para aquilo que pode realmente ser feito dentro da lei. E dentro da legalidade é que nós sempre teremos o princípio do nosso trabalho, a seriedade, a transparência, a honestidade e esse princípio de organizarmos aquilo que as comunidades querem dentro de um plano de governo. E esse plano de governo vocês terão a oportunidade de participar conosco diante daquelas reuniões que nós faremos e efetivamente vamos buscar com que isso se concretize através do Poder Executivo.
para que a lei seja operacionalizada da forma sempre legal. Alguma colocação nesse sentido, Brusque? Não, eu acho que o Lando foi feliz aí, praticamente colocou tudo, né? O que deveria ser falado sobre esse assunto, né? Eu só queria acrescentar que nós temos que nos preocupar em todas as frentes do município, né? Naturalmente que o que mais se precisa também nessa cidade é emprego e renda, né? E com isso nós temos que, o poder público precisa ajudar, acompanhar. Como eu disse antes, dentro da nossa área, nós precisamos estar atentos à vocação da cidade, buscar um desenvolvimento sustentável. E para isso tem várias frentes para atacar. E ao poder público cabe a isso. Ele não precisa fazer as coisas, precisa dar as ferramentas que os empresários precisam para a coisa acontecer. Essa é uma questão interessante, Brusque, porque hoje as demandas são muitas, né, Lando? É saúde, educação, assistência social com a pandemia, é obra, a infraestrutura é muito para o setor público. E não atrapalhando, dando a diretriz, acho que todo empresariado quer. Acho que é por aí o caminho e eu acho que a cidade ganha com isso. Lando, tu falou antes em legalidade, né? E eu acompanho muito os teus programas e também no plano de governo, tu frisa bem na largada dele a questão dos 5 princípios básicos da gestão pública, que é legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, né? O que o senhor entende por publicidade dos atos? Eu acho que esses são princípios fundamentais e uma regra obrigatória de quem realmente estará comandando o município de Erechim para os próximos 4 anos. E por isso que eu tenho a certeza que, diante do trabalho que nós fizemos nessa administração, a transparência, a honestidade, a seriedade, aquilo que as pessoas realmente queriam que o poder público municipal tivesse respondendo pela cadeira do prefeito, do vice-prefeito, aconteceu. Isso são pontos fundamentais e importantes para que as pessoas queiram fazer uma análise dos candidatos que aí estão compondo as chapas majoritárias, para nós sabermos com quem que nós queremos que esteja a responsabilidade de cuidar de um orçamento de mais de 320 milhões do município de Erechim. E quanto à transparência, nós colocaremos sempre aquilo que as pessoas precisam saber. A divulgação será sempre feita da forma efetiva, do que as pessoas devem ter ciência daquilo que acontece no nosso município. Numa condição bem transparente, bem razoável, com muita seriedade, com muita honestidade, buscando mostrar aquilo que o município pode e aquilo que o município deve fazer. Existem alguns momentos que o município até não pode, ou que toma-se uma questão política de que não se faça, em cima de questões de gastos. E essa condição de responsabilidade eu sempre pautei na minha vida e terei pautado também neste plano de governo que está aqui, justamente nessas palavras que tu disse, Rodrigo, para que nós possamos fazer gastos com equilíbrio, com responsabilidade, com seriedade, buscando sempre responder aquilo que o contribuinte, que você, cidadão, faz como recolhimento de impostos diante da iluminação pública, diante do pagamento de PVA, diante do IPTU, que são retornos que vêm para o município, e cabe sim a nossa responsabilidade diante dessas questões que estão colocadas aqui no nosso plano de governo, que são questões de respeitar a população, de respeitar a todos vocês, o cuidado com aquilo que precisa ser feito, realmente com responsabilidade de um administrador público, de um gestor que estará à frente da Prefeitura Municipal, cuidando do seu dinheiro. Por isso que eu quero que vocês façam uma análise efetiva, para que as pessoas não votem numa questão de emoção, gente. Nós precisamos ter a razão, olhar a responsabilidade, olhar pensando que quando nós vamos, no dia 15, fazer a escolha de quem nós queremos que esteja como candidato, nós não estejamos pensando só na colocação do nosso voto lá na urna, mas que estejamos pensando na minha esposa, na minha filha, na minha mãe, na minha irmã, nas pessoas da nossa família, nas pessoas da família de vocês, para nós sabermos que a responsabilidade daquilo que nós estivermos colocando na urna no momento é uma condição que prosperará para os próximos 4 anos, e por isso que vocês precisam estar com os olhos bem abertos, com os ouvidos bem ligados, para que a gente possa olhar a questão de não votarmos na emoção, mas sim na razão daquilo que nós queremos, para que o nosso município seja conduzido da forma mais legal possível. Eu fiz essa pergunta, Lando, porque é que me incomoda, eu vejo muitas colocações ao longo dos anos, e eu fiz essa pergunta da gestão pública e colocando na publicidade, porque eu vim dessa área da publicidade. E publicidade, para a população entender,
não é o que se gasta com órgãos de imprensa. É muito além. É o totem, é o folder, é uma agenda, são vários tipos de gasto de publicidade, é um patrocínio para uma feira. Então não é só o que você gasta com a imprensa, é isso. Por isso que eu fiz essa pergunta, porque eu vejo muita confusão por parte da população, e achando que tudo que você gasta vai para a imprensa. E não é verdade isso, não é verdade. Brusque, como agilizar as demandas da população e usar a tecnologia para facilitar esse serviço? Eu acho que esse é o grande ponto do momento hoje, né? Nesse sentido, eu me proponho, né, ser o coordenador de uma área onde há as maiores demandas, que são os processos, que agora com a revisão do plano diretor, que é uma ferramenta que induz o desenvolvimento da cidade, agora nós temos que ainda aperfeiçoar como é que se dará internamente o encaminhamento dos processos. E quero chegar um dia, espero que seja logo, onde se apresente todos os processos via online, né? E que haja um controle de longe, como diz, não precisamos ir lá fazer movimento de papéis internamente. E espero que as secretarias todas, as secretarias afins, estejam todas entrosadas para que isso se resolva no menor tempo possível, porque tempo é dinheiro, né? Então eu percebo, como eu estou deste lado do balcão, que os nossos empresários, aonde eu ando e aonde eu ouço, que eles estão preocupados com a falta de andamento de certos processos. Em primeiro lugar, não quero culpar os servidores também, porque há de se obedecer à lei, né? E dentro disso, muitas vezes, por falta assim, de um encaminhamento melhor, que vai ser dado quando nós estivermos lá, a coisa vai ter que funcionar mais agilmente. Esperamos que daí se consiga diminuir essa problemática que a gente ouve todo dia. Obrigado. Uma colocação, Lando. E nessa questão eu quero esclarecer para a população também que nós, na primeira semana de janeiro, nós vamos criar um aplicativo no município do Erechim. Eu tenho conversado quando eu faço as minhas reuniões agora durante a campanha, um aplicativo para que as pessoas não precisem mais ir até a Prefeitura Municipal para fazer o pedido de uma troca de uma lâmpada na frente de casa, para fazer um pedido de um tapa-buraco numa rua, para fazer um pedido de uma limpeza de um terreno baldio de um vizinho ao lado, e que é muito importante. Com isso, se dará condição para que as pessoas possam fazer por um aplicativo estando em casa, tanto na parte do dia como na parte da noite, porque o aplicativo ele ficará ligado às 24 horas. E uma condição muito importante de dizer que com isso nós acreditamos que a efetivação do serviço ela será melhor organizada e teremos um melhor controle público para que as coisas aconteçam, porque a cada 3 meses nós faremos um levantamento daquilo que foi executado entre os pedidos. Que se houve um pedido para que se fosse trocado 1000 lâmpadas no município de Erechim e foi trocado 100 lâmpadas, nós vamos tirar um relatório lá e ver que efetivamente foi somente 10% daqueles pedidos que foram feitos foram realizados. Então pode-se tomar uma providência e que as coisas possam acontecer de forma melhor. É uma condição muito importante e que nós queremos que as pessoas não precisem ir até a prefeitura para fazer um protocolo em questões simples e tenham sua condição de vida melhor estando em casa para que as questões sejam solucionadas aqui no nosso município de Erechim. Nós precisamos cada vez mais avançar nessa condição de trabalharmos com avanços tecnológicos. Isso é muito importante. É uma questão fundamental hoje em dia, porque o tempo é dinheiro, eu digo. Recursos, Erechim arrecada aí, uma vez eu fiz uma conta, o custo diário de Erechim de manutenção da máquina é em torno de 1 milhão por dia, de dias úteis, né? Então é um valor... você tem 50 milhões na conta. Se 50 dias não arrecadar, acaba o dinheiro. É como tu ter 5, 10 mil na tua conta. Se tu não faturar, que 2, 3 meses tu está sem dinheiro. Então, às vezes, o pessoal não tem entendimento do que custa a máquina pública. Então, essa otimização, isso vai ser fundamental para otimizar os custos. Tu tem 20 lâmpadas nas 3 vendas, tu vai numa equipe só trocar as 20, não uma hoje e quem sabe uma aqui um mês. Eu acho que esse é o papel desse aplicativo, né, dessa questão. Pós-pandemia, nós poderemos ter um número considerável de desempregados, apesar que ele tinha reagido agora em setembro, e pela primeira vez com o número positivo, já criou 20 novas vagas. Parece pouco no ano, mas pelo negativo que vinha, tem que comemorar essas 20 vagas no mês de setembro, que vinha sempre no negativo, vinha melhorando um pouco no mês, e os números de quase 400 vagas em setembro acabou
tirando o negativo de outros meses, e passou a estar positivo em 9 meses do ano, com 20 novas vagas. Então, isso é comemorar pouco, mas não está demitindo. Mas, posteriormente, ao final dos auxílios emergenciais, provavelmente as pessoas vão buscar o trabalho. Hoje não estão buscando para não ter carteira assinada. Tem muito disso também, né? Que eu vejo carrinhos aí oferecendo emprego e os caras não têm agenda para colocar, né? E vai ser fundamental a ação do setor público para que... Vai ter muita gente aí. O que fazer para ajudar as empresas a amenizar esse momento que tende a ser difícil, até porque funciona a arrecadação do ICMS no ano que vem? Esse é um ponto muito importante, que nós vamos estar muito focados, porque eu também sei que a dignidade do ser humano é ter um emprego. E nós não podemos estar com as pessoas desempregadas na nossa cidade. E cada emprego que se consegue, independente da quantidade, cada um que se consegue é uma família que está se resolvendo um problema. Então nós vamos trabalhar realmente com muita afinidade nessa condição aí. Queremos trabalhar em diálogo com todas as entidades de classe do nosso município, que também são pessoas que têm o entendimento e querem gerar emprego na nossa cidade. Isso é muito importante. E nós, como Poder Público Municipal, vamos dar condições, vamos trabalhar com as empresas, formalizando ações de microcrédito, vamos trabalhar com as empresas, principalmente com as entidades de classe, de cada classe, da Unindústria, vestuário, todas as classes de trabalhadores aqui do nosso município, para que possamos, em conjunto, fazer um levantamento da necessidade de cursos profissionalizantes. Isso é muito importante, porque o curso profissionalizante, às vezes, existem algumas empresas que têm locais para que as pessoas sejam empregadas, Rodrigo, e elas não têm a qualidade específica. Elas precisam que tenha cursos profissionalizantes no município, naquela área, e nós precisamos daí sim buscar essa condição, com muito diálogo com as entidades de classe, com os representantes das empresas, com os RHs também, para saber qual é a necessidade da empregabilidade naquela empresa. Isso é uma condição muito importante para a formalização de criação de empregos, e nós vamos trabalhar muito forte nessa questão. Então, ela se baseia tanto na área de indústria, como de comércio, como na agricultura familiar. Se nós tivermos pessoas formadas também nessa questão da agricultura familiar, nós teremos famílias que vão poder estar dentro de casa fazendo um trabalho daquilo que aprende nesses cursos profissionalizantes, para que seja vendido aqui no município de Erechim, da agricultura familiar, em feiras, incentivos que nós queremos dar para cada vez mais ter geração de emprego no nosso município. Além de que nós já temos um compromisso da nossa coligação, que no mês de janeiro, eu tenho a satisfação de ter o João Bruschi como meu vice, que é um conhecedor da área. Nós iremos fazer, no ano de 2021, toda a infraestrutura do novo Distrito Industrial, para que lá se coloque algumas empresas com condições, tanto de estar uma empresa grande lá no Distrito Industrial, como um compromisso que nós estamos tendo agora na nossa campanha, como um programa de governo nosso, é para que as pequenas e microempresas também se instalem lá. Também a condição de que com isso nós teremos maior geração de empregos. Agora o município precisa realmente dar condições e ter uma alternativa de que as coisas aconteçam. E nós estamos aqui propondo, dentro da experiência que nós temos, que nós iremos sim fazer como que as coisas aconteçam da melhor forma possível para que a nossa cidade supra as deficiências de emprego que nós temos aqui. Com certeza nós iremos buscar condições e um trabalho em conjunto com muito diálogo para que isso possa se transpor as deficiências que nós temos na nossa cidade. Obrigado, Orlando Bruschi. Uma pergunta para o senhor, que o patrimônio histórico de Erechim, eu acredito que precisa ter um espaço maior dentro do setor público. Por que eu digo isso? Não digo que não se faça, mas eu acho que é um assunto que às vezes não é tratado com a importância que deve ser, em função de todas as demandas do dia a dia, das rúbricas, tem que buscar recursos de fora. O que nós podemos fazer para fomentar o turismo e preservar a nossa história? Bom, esse é um assunto que é muito debatido, porque eu também faço parte das entidades, principalmente a SEAI, o CREA, o IAB, que são dos arquitetos, e muito se fala nisso, né? Então, nós iremos, realmente, como falou o Orlando, buscar chamar essas entidades para o nosso lado, para, em conjunto, formarmos uma proposta para reativar e para melhorar o que já tem de bom nesse sentido. Obrigado, Bruschi. Do que se trata o aluguel social? Me chama a atenção isso no plano de governo, porque além disso eu vi que fala ali as questões das infraestruturas, de loteamentos, ser mais rígido
o governo com os loteadores, porque a gente vê hoje que tu fala no loteamento, ela vai morar, não tem ônibus, não tem correio, não tem estrada, não tem... É um grande abacaxi para o governo no dia a dia, né, Lando? Justamente. Essa é uma responsabilidade muito grande do gestor público para fazer uma análise de quando você faz a liberação do loteamento. Nós somos totalmente favoráveis a loteamentos sociais e vamos dar continuidade, queremos criar e liberar loteamentos, mas com muita responsabilidade, para que as pessoas que têm a ânsia de ter a sua casa, quando estiverem lá lotadas, que elas estejam tendo condições, porque existem às vezes algumas questões quero dizer até irresponsabilidade, de algumas pessoas quando fazem algum loteamento e não fazem da forma adequada que eles devem ser feitos, e acaba caindo tudo para o setor público. Isso são condições que nós precisamos adequar com muita responsabilidade e seriedade para que os loteamentos sociais do município de Erechim, quando as pessoas vão morar, tenham a sua condição estabelecida de ter, não precisa ser único exclusivamente no loteamento, mas que seja pelo menos uma condição prioritária de que se dê condições para as pessoas morarem. E existem algumas situações no município de Erechim que não é dessa forma. Então nós não podemos, com o loteamento, logo após que ele seja feita a sua entrega, Rodrigo, que ele tenha lá uma necessidade para que o poder público municipal já vá arcar com as despesas de ruas e algumas outras questões. São princípios que tem que ter uma grande responsabilidade das pessoas que aí o fizerem. E nós precisamos que isso aconteça. Eu quero sim criar loteamentos sociais e dar condições para que as pessoas tenham a oportunidade de morar nas suas casas. E nós vamos implantar o maior plano de loteamentos sociais e de casas de moradia para as pessoas que moram no nosso município. Nós vamos dar condições para que as pessoas tenham a sua casa e vamos trabalhar em conjunto, com parcerias com programas estaduais, com programas federais, naquilo que nós estamos planejando no nosso plano de governo para dar a oportunidade para que todos tenham a sua casa. Esse é um projeto que nós temos embutido aqui no nosso plano de governo e que nós vamos focar com muita seriedade e muita responsabilidade. Nós queremos sim, você cidadão que não tem casa, que tenha a sua oportunidade de ter a casa, e no nosso governo com certeza nós faremos isso, e com muita responsabilidade, para que vocês tenham, além da casa, ter a condição de ter as necessidades sociais que precisam dentro do seu bairro ou na sua região, estejam concretizadas, para que vocês tenham a possibilidade de estarem bem aonde moram. Isso é uma condição essencial que precisa. E o aluguel social, uma condição, uma inovação que nós estamos fazendo, que nós queremos fazer uma parceria público-privada, e existem pessoas realmente que têm essa necessidade. E nós queremos pautar isso no nosso governo, porque algumas pessoas, esse aluguel social é um aluguel temporário, que nós queremos programar para tentar colocar as pessoas com moradia e tentar gerar emprego para essas pessoas. Então é uma condição que se viabilizará muito bem para a geração de emprego e para as pessoas terem dignidade para onde morar. Obrigado, Lando. Uma colocação, Brusco? É só para acrescentar aqui no que o Lando falou, que agora tem um instrumento que dá assim, condições da prefeitura administrar essa situação, que antes só se fazia a infraestrutura dentro do loteamento. Hoje o loteador tem que fazer da porteira para fora até onde tem a infraestrutura existente. Isso ajudou muito. Nós temos ainda 1 minuto e 40 candidatos. E nós não falamos em saúde. Como estou falando de loteamentos, tudo, eu vi no plano também uma questão de 4 unidades básicas de saúde 24 horas nos 4 quadrantes, norte, sul, leste e oeste. Será aproveitada a estrutura já existente ou você pensa em fazer uma nova? Qual é que é esse planejamento futuro? É um planejamento de nós olharmos algumas deficiências que existem. Se nós olharmos como exemplo hoje a região do Bairro Atlântico, nós temos uma UBS no Bairro Atlântico que tem seu bom atendimento, mas nós temos lá Atlântico, Novo Atlântico, Redenção, Maria Clara, Poltronieri, FIBIG 1, FIBIG 2, FIBIG 3, todos com atendimento no posto de saúde do Bairro Atlântico. Ele está muito acumulado hoje. Então, diante dessa condição de experiência que eu tenho de estar como vice-prefeito, é que eu coloquei no nosso planejamento a criação de 4 novas UBS no município de Erechim. São necessárias e vamos concretizar sim. Lá é um dos locais e as outras 3 serão em outros locais. E nós queremos essas UBS abertas à noite, porque lá terá uma ambulância e uma enfermeira. Não precisa ter médico 24 horas lá, os médicos terão
das 7 da manhã às 7 da noite. Posteriormente, nós teremos uma enfermeira que, se for algo de urgência, com uma ambulância, o paciente será enviado ao hospital. E se tiver necessidade só de um pré-atendimento por uma enfermeira ou retirada de remédios, com certeza será um bom atendimento e que nós podemos dar condições para que isso aconteça no nosso município de Erechim, pela experiência que eu tenho de estar como vice-prefeito hoje e saber que nós podemos sim fazer isso e dar qualidade de saúde cada vez mais à população da nossa cidade. Muito obrigado, Lando e Brusque. Passa rápido, meia hora, né? Parece pouco, passa rápido. Mas no sábado nós nos encontraremos aqui no debate. Aí nós vamos destrinchar todos os assuntos pertinentes à cidade, com temas, com perguntas, com os temas prepostos e também depois no tema livre. Será, eu acho, o último debate dos candidatos nessa eleição, no próximo sábado. Será muito importante, já convidamos vocês para estar aqui conosco, sábado ao vivo, às 9 horas da manhã. Uma boa noite a todos e até amanhã.